Imagine começar o dia com uma disposição interna tão diferente que tudo aquilo em que você colocasse as mãos hoje tendesse a dar certo. Não por um passe de mágica, não porque o dinheiro cairia do céu enquanto você não faz nada, mas porque você atravessaria o dia num estado de tal excelência, presença e cuidado, que aquilo que você tocasse, aquilo que você fizesse, aquilo em que você se envolvesse, tenderia a prosperar pela qualidade com que você o faria. Existe um estado interno a partir do qual uma pessoa faz tudo melhor, cuida melhor, decide melhor e naturalmente colhe melhores resultados em tudo o que toca. E esse estado pode ser cultivado, começando logo pela manhã. A maioria das pessoas atravessa o dia num estado bem diferente. Faz as coisas pela metade, distraída, sem presença, sem cuidado, apenas cumprindo tabela, e depois se pergunta por que os resultados são medíocres. Tocam em muitas coisas, mas sem a excelência que faria qualquer uma delas prosperar. Napoleon Hill dedicou décadas a estudar a diferença entre quem fazia as coisas prosperarem e quem não fazia, e ele descobriu que grande parte dessa diferença estava no estado interno, a partir do qual a pessoa agia, na qualidade, na presença e no cuidado que ela levava para tudo o que tocava. Hoje você vai entender como cultivar o estado interno a partir do qual aquilo que você faz tende a prosperar. Vai entender por que não se trata de mágica, mas da qualidade real com que você faz as coisas quando age a partir do estado certo. Vai entender como a presença, a excelência e o cuidado transformam os resultados daquilo que você toca. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, associava a prosperidade à diligência das mãos, ao trabalho feito com excelência, e a bênção sobre a obra daquele que anda em integridade. Antes de continuar, escreva nos comentários: hoje eu faço prosperar o que eu tocar. Não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu atravessar o dia num estado de excelência, presença e cuidado. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire. Segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill observou, ao longo de décadas estudando pessoas de grande realização, que existia um estado interno a partir do qual algumas pessoas faziam quase tudo prosperar, enquanto outras, a partir de um estado diferente, faziam quase tudo definhar. E ele percebeu que essa diferença não era sorte, nem magia, nem um dom místico. Era a qualidade real que a pessoa levava para tudo o que fazia. Quem agia com presença total, com excelência, com cuidado genuíno, naturalmente produzia melhores resultados em tudo o que tocava, porque fazia cada coisa melhor do que quem agia distraído, negligente e sem cuidado. Ele documentou que essa qualidade se manifestava em detalhes que se acumulavam. A pessoa que tocava as coisas com excelência prestava atenção aos detalhes que os outros ignoravam, cuidava daquilo que os outros negligenciavam, entregava mais do que o mínimo, e essa diferença acumulada em cada coisa que ela tocava produzia ao longo do tempo resultados muito superiores. Não porque houvesse algo mágico em suas mãos, mas porque a qualidade da sua ação era genuinamente superior. Napoleon Hill chamava-se a atenção para o fato de que a prosperidade daquilo que se toca é, antes de tudo, o resultado da qualidade com que se toca. Provérbios, capítulo 10, versículo 4, aponta diretamente para essa relação entre a qualidade da ação e a prosperidade. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. A mão diligente, a mão que trabalha com cuidado, com excelência, com dedicação, é a que enriquece. Não é a sorte, não é a magia, mas a diligência, a qualidade do trabalho das mãos. Essa sabedoria antiga aponta exatamente para o que Napoleon Hill redescobriu, que a prosperidade daquilo que se toca está ligada à diligência e à excelência com que se toca. Vamos entender agora com profundidade real
Como cultivar o estado interno, a partir do qual aquilo que você faz tende a prosperar. Vamos examinar os elementos desse estado, um a um. O primeiro elemento é a presença total naquilo que se faz. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas fazia as coisas sem estar realmente presente, com a mente em outro lugar, no piloto automático, sem atenção plena ao que estava fazendo. E essa ausência de presença comprometia a qualidade de tudo, porque não se faz bem aquilo a que não se está realmente atento. A pessoa distraída comete erros, ignora detalhes, faz pela metade, justamente porque não está inteira no que faz. A pessoa que faz as coisas com presença total, ao contrário, faz cada coisa muito melhor, porque está inteira nela, atenta a cada detalhe, envolvida por completo. E essa presença se traduz diretamente em qualidade, e a qualidade se traduz em melhores resultados. Napoleon Hill documentou que a presença total era uma das raízes da excelência e que cultivá-la, começando pela manhã, era começar a fazer prosperar aquilo que se toca ao longo do dia, pela simples razão de fazer cada coisa com atenção plena, em vez de distração. Ele observava que a ausência de presença era uma epidemia silenciosa que roubava a qualidade da vida das pessoas. Elas comiam sem sentir o sabor, porque a mente estava em outro lugar. Conversavam sem realmente ouvir, porque já estavam pensando na resposta ou em outra coisa. Trabalhavam sem estar no trabalho, com a mente vagando por preocupações e distrações. E essa ausência constante fazia com que elas atravessassem a vida pela metade, presentes no corpo, mas ausentes na mente, e por isso fazendo tudo com uma fração da qualidade que a presença total permitiria. Napoleon Hill documentava que a presença total era, em si mesma, uma forma de excelência, e talvez a mais fundamental. Porque não é possível fazer algo com excelência sem estar presente naquilo que se faz. A presença é a porta de entrada de toda a qualidade. Quem não está presente comete erros que a atenção evitaria, ignora detalhes que a presença notaria, faz pela metade aquilo que a presença faria por inteiro. Cultivar a presença, portanto, era cultivar a base sobre a qual toda a excelência se construía. E ele notava algo belo sobre a presença. Ela não apenas melhorava os resultados, mas também tornava a própria experiência de fazer as coisas mais rica. A pessoa presente experimenta plenamente o que faz, em vez de atravessá-lo distraída. E por isso, a presença enriquecia duplamente. Melhorava a qualidade do que se fazia e tornava mais plena a experiência de fazê-lo. Napoleon Hill observava que aprender a estar presente era uma das transformações mais profundas que uma pessoa podia empreender, porque transformava tanto os resultados quanto a própria vivência de cada momento. Diga agora em voz alta: hoje eu estou presente em tudo o que eu faço. Mais uma vez, eu faço cada coisa com atenção plena. De novo, a minha presença é a raiz da excelência que faz prosperar o que eu toco. O segundo elemento é a excelência como padrão. Napoleon Hill observou que as pessoas que faziam prosperar aquilo que tocavam tinham a excelência como padrão, não como exceção. Elas não faziam algumas coisas bem e outras pela metade. Elas levavam um padrão de excelência para tudo o que faziam, do mais importante ao mais simples. E esse padrão elevado, aplicado consistentemente a tudo, produzia uma qualidade que naturalmente gerava melhores resultados em todas as áreas. Ele documentou que a excelência como padrão era uma decisão, uma escolha de não aceitar a mediocridade em nada do que se faz. Não significava perfeccionismo paralisante, mas o compromisso de fazer bem feito, de entregar qualidade, de cuidar do que se toca. E as pessoas que adotavam esse padrão descobriam que ele transformava os resultados, porque a qualidade consistente, aplicada a tudo, se acumulava numa vida de resultados muito superiores aos de quem aceitava a mediocridade. Napoleon Hill documentou que a excelência como padrão era uma das características mais consistentes das pessoas que faziam prosperar aquilo que tocavam. Ele fazia uma distinção importante entre excelência e perfeccionismo, porque muitas pessoas confundiam as duas coisas e acabavam paralisadas. O perfeccionismo
é a busca doentia por um ideal inatingível que paralisa a pessoa, que a faz nunca terminar nada por medo de que não esteja perfeito, que gera ansiedade e travamento. A excelência é diferente. É o compromisso de fazer o melhor que se pode com o que se tem, entregando qualidade real, mas sabendo terminar, sabendo entregar, sabendo que o feito com excelência é melhor que o perfeito que nunca se conclui. A excelência, portanto, não paralisa, ela impulsiona. Ela não gera ansiedade, gera orgulho do trabalho bem feito. E Napoleon Hill observava que era justamente essa excelência saudável, e não o perfeccionismo paralisante que fazia prosperar aquilo que se tocava. Porque a excelência entrega, conclui, produz resultados reais, enquanto o perfeccionismo trava e não entrega nada. A diferença estava em buscar a qualidade real sem cair na armadilha do ideal impossível que impede a conclusão. Ele notava também que a excelência, como padrão, tinha um efeito cumulativo poderoso. Cada coisa feita com excelência não apenas produzia um bom resultado imediato, mas também construía um hábito, uma reputação, uma identidade de pessoa que faz bem feito. E esses efeitos se acumulavam ao longo do tempo, de modo que a pessoa que mantinha o padrão de excelência ia construindo, coisa após coisa, uma base sólida de resultados, hábitos e reputação que a impulsionava cada vez mais. Napoleon Hill documentava que a excelência consistente, mantida ao longo do tempo, produzia um efeito composto que superava em muito a soma dos resultados individuais. O terceiro elemento é o cuidado que faz a diferença. Napoleon Hill observou que havia uma diferença profunda entre fazer algo com cuidado e fazer algo sem cuidado, mesmo quando a ação externa parecia a mesma. O cuidado, aquela atenção zelosa àquilo que se faz, aquele envolvimento genuíno com a qualidade do resultado, produzia uma diferença que se percebia em tudo. As coisas feitas com cuidado prosperam mais do que as feitas com descuido, porque o cuidado se manifesta em 1000 pequenos detalhes que, somados, fazem grande diferença. E ele observou que o cuidado tinha também um efeito sobre as pessoas. Quando alguém faz algo com cuidado genuíno, isso é percebido e valorizado pelos outros, gerando confiança, reconhecimento e novas oportunidades. O cuidado, portanto, não apenas melhora a qualidade daquilo que se faz, mas também constrói uma reputação que atrai a prosperidade. Napoleon Hill documentou que o cuidado genuíno com aquilo que se toca era uma das formas mais confiáveis de fazer prosperar, tanto pela qualidade que gerava, quanto pela reputação que construía. Ele observava uma diferença sutil, mas importante, entre o cuidado genuíno e o cuidado fingido. As pessoas percebem a diferença. O cuidado fingido, feito apenas para impressionar, para obter uma vantagem, sem envolvimento real, é percebido como falso e não gera a confiança que o cuidado genuíno gera. Já o cuidado verdadeiro, que brota de um envolvimento real com a qualidade daquilo que se faz e com o bem de quem será servido por aquilo, é percebido e valorizado, construindo a confiança e a reputação que atraem a prosperidade. Por isso, Napoleon Hill enfatizava que o cuidado não podia ser uma mera técnica, uma encenação para obter resultados. Precisava ser genuíno, brotar de um envolvimento verdadeiro com a qualidade e com o bem do outro. E, paradoxalmente, era justamente quando o cuidado era genuíno e não calculado para obter vantagem, que ele produzia os maiores resultados, porque a autenticidade do cuidado era percebida e gerava uma confiança que nenhuma encenação jamais geraria. Ele notava ainda que o cuidado genuíno transformava a relação da própria pessoa com o seu trabalho. Quem cuida verdadeiramente daquilo que faz encontra mais sentido e mais satisfação no próprio trabalho, porque o cuidado cria um vínculo, um envolvimento, que o descuido jamais permite. O trabalho feito com cuidado deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser uma expressão de quem a pessoa é, uma forma de deixar a sua marca de qualidade no mundo. Napoleon Hill documentava que essa dimensão do cuidado, além de gerar melhores resultados, tornava o próprio trabalho mais significativo e mais gratificante. Aqui quero fazer uma pausa.
Se você está reconhecendo enquanto ouve isso, que talvez venha fazendo as coisas sem presença, sem excelência, sem cuidado e colhendo resultados medíocres por causa disso, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto elemento precisa ser dito com toda a clareza, porque é onde o título deste vídeo pode ser mal compreendido. Fazer prosperar aquilo que se toca não é uma promessa mágica de que basta desejar e o dinheiro aparece, de que você pode tocar em qualquer coisa sem esforço e ela vira ouro. Isso seria uma mentira e eu não vou te enganar. A prosperidade daquilo que se toca vem da qualidade real com que você toca, da presença, da excelência, do cuidado, da diligência. É trabalho feito bem feito, não magia. Quando o título diz que hoje tudo o que você tocar vai prosperar, o sentido verdadeiro é este. Se você atravessar o dia num estado de excelência, presença e cuidado, aquilo que você tocar tenderá a prosperar pela qualidade com que você o fez. É a diligência das suas mãos que enriquece, como diz o provérbio, não um poder mágico nas suas mãos. E isso exige a sua ação, o seu esforço, a sua dedicação. Napoleon Hill era enfático. A prosperidade era resultado da qualidade da ação, e nenhuma quantidade de pensamento positivo substituía o trabalho feito com excelência. Quem entende isso, cultiva o estado interno de excelência, e depois age com diligência, e colhe os frutos dessa combinação. Quem não entende, cai na ilusão de que basta querer, e depois se frustra porque nada prospera sem o trabalho. A diferença está em compreender que o estado interno certo potencializa e eleva a qualidade da ação, mas não substitui a ação. Cultivar a excelência e depois agir com diligência, essa é a combinação que faz prosperar aquilo que se toca. O quinto elemento é a atitude que transforma até as pequenas tarefas. Napoleon Hill observou que as pessoas que faziam prosperar aquilo que tocavam não reservavam a excelência apenas para as grandes tarefas. Elas levavam a mesma qualidade para as pequenas tarefas, para o trabalho aparentemente insignificante, para os detalhes que os outros consideravam sem importância. E essa excelência aplicada até ao que era pequeno tinha um efeito poderoso, porque a vida é feita, em grande parte, dessas pequenas coisas. E quem as faz com excelência constrói a partir delas resultados que quem as negligencia jamais alcança. Ele documentou que muitas pessoas menosprezavam as pequenas tarefas, fazendo-as com descuido, esperando reservar a sua excelência apenas para as grandes oportunidades. Mas Napoleon Hill observou que as grandes oportunidades frequentemente chegavam justamente para aqueles que haviam demonstrado excelência nas pequenas coisas, porque a forma como uma pessoa faz as pequenas coisas revela como ela fará as grandes. Quem faz bem o pouco é confiado com o muito, e por isso a excelência nas pequenas tarefas não era algo menor, mas a própria base sobre a qual se construíam as grandes oportunidades. O sexto elemento é a integridade que sustenta a prosperidade duradoura. Napoleon Hill observou que a prosperidade construída sobre a qualidade e a excelência tendia a durar, enquanto a prosperidade construída sobre atalhos, enganos e falta de integridade tendia a desmoronar. Porque a qualidade genuína constrói uma base sólida, uma reputação verdadeira, uma confiança real, enquanto os atalhos constroem sobre a areia, sujeitos a desmoronar a qualquer momento. A integridade, o fazer as coisas de forma correta e verdadeira, era parte essencial da prosperidade que se sustenta. Provérbios capítulo 10, versículo 9, aponta para essa segurança de quem anda em integridade. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Quem anda em integridade anda seguro. A integridade dá uma segurança, uma solidez, que os caminhos tortuosos jamais oferecem. E essa segurança é parte da prosperidade duradoura, porque o que se constrói com integridade se sustenta, enquanto o que se constrói com perversão dos caminhos acaba sendo descoberto e desmoronando.
Napoleon Hill documentou que a integridade não era apenas uma questão moral, mas também um fundamento prático da prosperidade que dura. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra o poder da excelência de forma concreta. Ele descreveu o caso de duas pessoas que faziam aparentemente o mesmo trabalho. Uma delas fazia tudo com descuido, pela metade, apenas cumprindo o mínimo, sem presença, sem excelência, sem cuidado. Ela reclamava constantemente de que os seus resultados eram medíocres, de que nada prosperava, sem perceber que a mediocridade dos seus resultados era o reflexo direto da mediocridade com que ela fazia as coisas. Ela tocava em muitas coisas, mas com tão pouca qualidade que nenhuma delas prosperava de verdade. A outra pessoa fazia o mesmo trabalho de forma completamente diferente. Levava presença total para cada tarefa, mesmo as pequenas. Aplicava um padrão de excelência a tudo. Cuidava dos detalhes que a primeira ignorava. Fazia cada coisa com integridade e diligência. E ao longo do tempo, os resultados dela eram notavelmente superiores, não porque ela tivesse mais talento ou mais sorte, mas porque a qualidade com que ela fazia as coisas era genuinamente superior, e essa qualidade se traduzia em melhores resultados em tudo o que ela tocava. Napoleon Hill documentou que, com o tempo, a diferença entre as duas se tornou enorme. A primeira permaneceu na mediocridade, sempre reclamando da falta de sorte, sem perceber que a causa estava na própria forma descuidada de fazer as coisas. A segunda foi prosperando cada vez mais, recebendo mais oportunidades, construindo uma reputação de excelência que atraía ainda mais prosperidade. E a diferença entre elas nunca esteve em algo mágico, mas na qualidade real, na presença, na excelência, no cuidado e na integridade com que cada uma fazia aquilo que tocava. A frase que a segunda pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu nunca esperei que as coisas prosperassem por mágica. Eu simplesmente decidi fazer tudo o que tocava com a maior excelência que eu conseguisse, e descobri que a excelência, aplicada consistentemente a tudo, faz prosperar de uma forma que nenhuma sorte jamais faria." Napoleon Hill registrou um detalhe do contraste entre as duas pessoas que ele considerava especialmente revelador. A primeira, a que fazia tudo com descuido, acreditava que estava sendo esperta ao economizar esforço, ao fazer apenas o mínimo, ao não se dedicar mais do que o necessário. Ela via a excelência da outra como um desperdício, um esforço além do preciso, e se orgulhava de fazer menos e supostamente conservar as próprias energias. Ela não percebia que estava, na verdade, sabotando os próprios resultados ao poupar a qualidade. O que ela não via era que a excelência não era um desperdício de energia, mas um investimento que retornava multiplicado. Cada coisa feita com excelência construía reputação, gerava confiança, abria oportunidades, produzia resultados que a mediocridade jamais produziria. A economia de esforço que ela julgava esperta era, na verdade, a causa da mediocridade dos seus resultados. Ela estava economizando justamente naquilo que geraria a prosperidade que ela tanto desejava e reclamava não ter. Napoleon Hill considerava esse mal-entendido profundamente comum e profundamente custoso. Muitas pessoas acreditam estar sendo espertas ao fazer o mínimo, ao poupar esforço, ao não se dedicar além do necessário, e não percebem que estão, com isso, garantindo a própria mediocridade, poupando exatamente a qualidade que faria a diferença. A verdadeira esperteza, ele documentava, estava em compreender que a excelência era o melhor investimento que se podia fazer, porque retornava, ao longo do tempo, muito mais do que custava. Poupar excelência era como poupar sementes. Parece economia, mas é a garantia de uma colheita pobre. Agora vamos às práticas concretas, que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é a decisão matinal da excelência. Ao começar o dia, decida conscientemente que você levará excelência para tudo o que tocar hoje, do mais importante ao mais simples. Essa decisão matinal define o padrão a partir do qual você atravessará o dia. Napoleon Hill documentou que decidir antecipadamente o padrão de excelência ajudava a mantê-lo ao longo do dia,
em vez de deixá-lo ao acaso do humor do momento. A segunda prática é o cultivo da presença. Ao longo do dia, pratique estar realmente presente naquilo que você faz, trazendo a mente de volta cada vez que ela se dispersar. Faça uma coisa de cada vez, com atenção plena, em vez de fazer tudo distraído e pela metade. Napoleon Hill documentou que a presença total era a raiz da excelência e que cultivá-la transformava a qualidade de tudo o que se fazia. A terceira prática é a atenção aos detalhes. Pratique cuidar dos detalhes que os outros ignoram, porque é frequentemente nos detalhes que a diferença entre o medíocre e o excelente se manifesta. Aquele cuidado extra, aquela atenção ao detalhe, é o que faz prosperar aquilo que se toca. Napoleon Hill documentou que a atenção aos detalhes era uma das marcas mais consistentes das pessoas que faziam prosperar o que tocavam. Aqui quero pausar. Esse processo completo de cultivar o estado interno de excelência, a partir do qual aquilo que você toca prospera, com um método estruturado para cada elemento que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é a excelência nas pequenas tarefas. Não reserve a sua excelência apenas para as grandes tarefas. Aplique-a também às pequenas, ao trabalho aparentemente insignificante, sabendo que a forma como você faz o pequeno revela como você fará o grande, e que as grandes oportunidades frequentemente chegam para quem demonstrou excelência no pouco. Napoleon Hill documentou que a excelência nas pequenas coisas era a base sobre a qual se construíam as grandes oportunidades. A quinta prática é a ação diligente. Lembre-se de que o estado de excelência não substitui a ação, mas a eleva. A partir do estado interno certo, haja com diligência, com esforço real, com dedicação. Napoleon Hill documentou que a prosperidade daquilo que se toca vinha da combinação entre o estado interno de excelência e a ação diligente, e que nenhuma quantidade de estado interno positivo substituía o trabalho feito com as próprias mãos. A sexta prática é a integridade em tudo. Faça as coisas de forma correta e verdadeira, sem atalhos enganosos, sem perverter os caminhos. A integridade constrói uma base sólida sobre a qual a prosperidade se sustenta, enquanto os atalhos constroem sobre a areia. Napoleon Hill documentou que a integridade não era apenas uma questão moral, mas um fundamento prático da prosperidade duradoura, porque o que se constrói com integridade dura e o que se constrói com engano acaba desmoronando. A sétima prática é a excelência como identidade. Com o tempo, deixe a excelência deixar de ser algo que você faz e passe a ser quem você é. Não excelência calculada em cada ato, mas excelência que brota naturalmente do seu caráter, porque você se tornou uma pessoa de excelência. Napoleon Hill documentou que a excelência mais poderosa era a que brotava do caráter, e não do cálculo, porque essa se manifestava naturalmente em tudo, de forma consistente e sem esforço, produzindo os resultados mais duradouros. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou, ao longo de décadas, que a excelência era, antes de tudo, uma forma de estar no mundo, uma atitude diante da vida, e não apenas uma técnica de trabalho. As pessoas que faziam prosperar aquilo que tocavam levavam essa excelência para tudo, não porque calculavam o retorno de cada ato, mas porque a excelência havia se tornado quem elas eram, o seu modo natural de fazer as coisas. E essa excelência que brotava do caráter e não do cálculo era a que produzia os resultados mais consistentes e duradouros. Ele percebeu que havia nisso uma verdade profunda sobre a relação entre quem somos e o que colhemos. A prosperidade daquilo que tocamos é, num sentido real, um reflexo de quem nos tornamos. Uma pessoa de excelência faz prosperar o que toca, porque a excelência é parte de quem ela é, e ela leva essa excelência para tudo. Uma pessoa descuidada faz definhar o que toca, porque o descuido é parte de quem ela é. A prosperidade, nesse sentido, não é algo que se adiciona de fora, mas algo que brota de dentro, do caráter da pessoa que toca as coisas. E isso significa
que a forma mais profunda de fazer prosperar aquilo que se toca é trabalhar em quem se é, cultivar a excelência, a presença, o cuidado e a integridade como qualidades do próprio caráter. Porque quando essas qualidades se tornam parte de quem você é, elas se manifestam naturalmente em tudo o que você toca, sem que você precise calcular. A prosperidade daquilo que se toca é a consequência natural do caráter de excelência. E cultivar esse caráter é a raiz mais profunda de toda a prosperidade duradoura. Napoleon Hill observava que essa era a razão pela qual não se podia simplesmente imitar a excelência de fora, copiando os comportamentos das pessoas de sucesso sem a transformação interna. Porque a excelência que produz resultados duradouros não é uma coleção de técnicas aplicadas por fora, mas uma qualidade que brota de dentro, do caráter. Pode-se imitar os gestos externos da excelência por um tempo, mas sem a transformação interna do caráter, a imitação não se sustenta e não produz os mesmos frutos. A excelência verdadeira precisa ser cultivada como parte de quem se é, não apenas imitada como um conjunto de comportamentos. E ele via nisso uma boa notícia profunda, porque significava que o trabalho de se tornar uma pessoa de excelência era um trabalho que valia para a vida inteira, para todas as áreas, para tudo o que a pessoa viesse a tocar. Não era um trabalho a ser refeito a cada nova tarefa, mas um investimento no próprio caráter, que se manifestaria em tudo, para sempre. Quem cultivava a excelência como parte de quem era, carregava essa excelência para toda tarefa, todo relacionamento, todo projeto, toda área da vida, colhendo os seus frutos em tudo. Napoleon Hill considerava esse o investimento mais poderoso que uma pessoa podia fazer. O investimento em se tornar, no próprio caráter, uma pessoa de excelência, presença, cuidado e integridade. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, aponta para essa entrega plena àquilo que se faz. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faze-o conforme as tuas forças, com tudo o que você tem, com plenitude, com excelência. Não pela metade, não com descuido, mas com toda a força, toda a dedicação, toda a qualidade que você é capaz de trazer. Essa é a atitude que faz prosperar aquilo que se toca. Fazer cada coisa que vem à mão, com tudo o que se tem, com excelência plena. Existe ainda uma última observação que quero deixar com você. Fazer prosperar aquilo que se toca, através da excelência, não é apenas uma estratégia para obter melhores resultados. É também uma forma muito mais satisfatória de viver. Porque fazer as coisas com excelência, presença e cuidado é intrinsecamente mais gratificante do que fazê-las com descuido e distração. A pessoa que leva a excelência para tudo não apenas colhe melhores resultados, mas também vive de forma mais plena, mais presente, mais engajada com a própria vida. A excelência, portanto, enriquece duplamente, pelos resultados que gera e pela qualidade de vida que proporciona a quem a pratica. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que fazer prosperar aquilo que se toca nunca foi sobre um poder mágico, mas sobre a qualidade real, a excelência, a presença, o cuidado e a integridade com que se toca. E que essa qualidade, cultivada até se tornar parte do caráter, produzia uma prosperidade genuína e duradoura em tudo aquilo em que a pessoa colocava as mãos. A sabedoria antiga da mão diligente que enriquece e a pesquisa de Napoleon Hill se encontram exatamente aqui. Na verdade de que a prosperidade daquilo que se toca é fruto da diligência e da excelência, não da sorte nem da magia. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Hoje eu levo excelência para tudo o que eu tocar, do mais importante ao mais simples. Repita: eu levo excelência para tudo. Eu estou presente naquilo que faço, com atenção plena, e essa presença eleva a qualidade de tudo. Repita: eu estou presente no que faço. Eu cuido dos detalhes que fazem a diferença, e faço cada coisa com cuidado genuíno. Repita: eu cuido do que faço. Eu ajo com diligência, sabendo que é a qualidade da minha ação
que faz prosperar o que eu toco. Repita: eu ajo com diligência e excelência. Eu faço cada coisa que vem à minha mão com tudo o que eu tenho. Repita: eu faço tudo conforme as minhas forças. Eu começo meu dia vencendo porque decidi levar excelência para tudo o que eu tocar. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo porque hoje eu faço prosperar o que eu tocar. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que a diferença entre quem fazia prosperar aquilo que tocava e quem não fazia, raramente, estava na sorte ou no talento, e quase sempre estava na qualidade real com que cada um fazia as coisas. E que qualquer pessoa podia começar hoje a fazer prosperar aquilo que toca, simplesmente decidindo levar excelência, presença, cuidado e integridade para tudo o que faz, transformando a qualidade da própria ação e, através dela, a qualidade dos próprios resultados. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários: hoje eu faço prosperar o que eu tocar. Curta esse vídeo se você entendeu enquanto ouvia que a prosperidade daquilo que tocamos vem da qualidade com que tocamos. Compartilhe com alguém que precisa entender que a excelência e não a sorte é o que faz prosperar. E se inscreva no canal porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã começada a partir da excelência, com mais um dia em que tudo o que você tocar será feito com presença, cuidado e qualidade. A prosperidade daquilo que você toca sempre esteve ligada à qualidade com que você toca. A diferença, a partir de hoje, é que você decidiu levar excelência para tudo. Vá com excelência nas mãos e comece seu dia vencendo.